Mas gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, Jonas capítulo 22, Jonas capítulo 2, Jonas capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10. Está sendo projetado também, irmãos. Olha que maravilha. Glória a Deus. Está atrapalhando aqui? Meus irmãos, em reverência à leitura, a palavra do Senhor, vamos ficar de pé? Vamos ver aqui a palavra do Senhor. Quem achou? Amém, todos? Vamos ler a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram contra mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que diz é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, o que votei e pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, meus irmãos? Meus amadíssimos irmãos, no dia 31 de outubro, a Igreja Reformada, como a irmã disse aqui agora há pouco, no dia 31 de outubro, nós celebramos a Reforma Protestante. E esse ano serão 508 anos de Reforma Protestante, ocorrida lá no século XVI, onde o monge agostiniano, conhecido como Martinho Lutero, fixou às portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Entendeu? As 95 teses. O reverendo Hernandes Dias Lopes, todos. Eu vou citar somente 3 aqui. Um é muito conhecido como Pedro Valdo, de Lyon, na França. Ele traduziu partes do Novo Testamento, foi um prolífico pregador nos seus dias e foi perseguido por aquilo ali também, por pregar a verdade do Evangelho. Outro homem muito importante foi John Wycliffe, na Inglaterra. Mandou traduzir também a palavra de Deus ali. Também foi perseguido. E o outro, John Hus, na Boêmia, onde hoje é a República Tcheca. Também, ao pregar o Evangelho, ao expor a palavra de Deus, foi duramente perseguido e queimado vivo ali. Mas, meus irmãos, a pergunta que eu gostaria de falar com os irmãos aqui nesta manhã, pergunta ser feita: onde começou a Reforma Protestante? A gente vai ver, a Reforma Protestante ela vai ocorrer em vários, a partir de Lutero, que foi o coração da Reforma, ela vai ocorrer na Europa, mas em diversas partes. Mas agora eu gostaria de convidar os irmãos para uma reflexão sobre a Reforma Protestante, como ela ecoou a Reforma Protestante. Eu citei aqui os reformadores, pré-reformadores, não citei, mas existem também os pós-reformadores. Mas antes disso, o texto que nós lemos aqui vai contar a história de um homem chamado Jonas, um profeta de Deus. Um homem que foi comissionado por Deus, e ele é descrito também lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14. Jonas também era conhecido como proclamador da graça de Deus no Reino do Norte. Mas um dia esse homem que era um profeta de Deus, que deveria ser a voz de Deus, o representante de Deus ali, aquele que deveria professar o nome de Deus, e falar da palavra de Deus, ele recebeu uma ordem no capítulo 1 aqui, se os irmãos puderem manter suas Bíblias abertas comigo. Deus vai falar com Jonas: Jonas, desce até a grande cidade de Nínive e clama contra aquela cidade,
que Jonas fez? Uma pessoa cheia de si? Vou fazer justamente o contrário. Nínive ficava a leste e Jonas vai para o oeste. A Bíblia diz que Jonas vai descer até uma cidade chamada Jope. E Jonas é uma cidade portuária. Jonas vai embarcar no navio. E Jonas vai, naquele navio, Jonas vai descer ao porão daquele navio. E aquele navio ia agora para um lugar chamado Tarsis. Naqueles dias, Tarsis hoje ficaria como se fosse a Espanha. A Espanha, naqueles dias, o extremo oeste do Mediterrâneo ali, era conhecido como o fim do mundo. Jonas preferiu ir ao fim do mundo, navegar para o fim do mundo, do que ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que, ao embarcar naquela embarcação, ao entrar naquela embarcação, ao se destinar ao fim do mundo, vem uma grande tempestade sobre aquele navio, sobre aquela embarcação que Jonas estava. E aquela embarcação, aquela tempestade açoitava aquela embarcação. E aquela embarcação, de maneira que aquela tempestade foi causada pelo próprio Deus. O homem tentando fugir de Deus, e Deus vai atrás daquele homem. E os tripulantes, os marinheiros que estavam naquela embarcação, todos temeram. Cada um buscou orar ao teu Deus, cada um procurou invocar o seu Deus naquele determinado momento. Mas ali dentro havia um homem de Deus, que estava apático. Estava no porão daquele navio, dormindo a palavra de Deus profundamente o seu sono. E o mestre daquele navio vai despertar aquele homem, vai acordá-lo. Vai, homem, rogue ao teu Deus para que salve a ti e salve a nós também. E aquele homem vai ser despertado ali por um ímpio, se assim podemos dizer. E as pessoas, os marinheiros ali, começaram a desfazer das suas coisas, das suas cargas, lançaram ao mar para fazer o navio ficar mais leve, de maneira que o navio quase afundava. E eles resolveram entre si, aquele homem vai se identificar: quem és tu? Eu sou um homem de Deus, e essa tempestade ela é causada pelo próprio Deus. E aqueles homens naqueles dias resolveram tirar sorte, vou lançar entre nós aqui, quem está trazendo essa má sorte? Por que essa tempestade? E como na Bíblia não existe coincidência, como para nós não existe coincidência, em quem a sorte caiu? Jonas. E Jonas, ele vai se identificar: lançai-me ao mar, porque essa tempestade é por minha causa. E aqueles homens, todos eles orando ao seu Deus, buscando cada um o seu Deus, à sua maneira, eles temeram ao Senhor. E ao temerem ao Senhor, eles falaram assim com o Senhor: Senhor, não nos impute o mal deste homem, perdoa-nos, ó Deus. E assim aquele homem foi ali lançado ao mar. E a palavra de Deus vai dizer que quando foi lançado ao mar, a tempestade cessou. E enquanto aquele homem caiu ao mar, veio ali um grande animal marinho, um grande peixe, e vai tragar Jonas. Jonas vai ser engolido por aquele grande animal. E ali, ao ser engolido pelo grande animal, ele vai passar 3 dias e 3 noites no ventre daquele animal, conforme descrito em Mateus. E lá naquele ventre daquele animal, foi o capítulo 2 que nós lemos. Lá de dentro do ventre daquele grande ser marinho, ele vai orar ao Senhor. Ele vai se lembrar do seu Deus. E ao se lembrar do seu Deus e ao fazer o voto ao seu Deus, Deus não se esqueceu de Jonas. E aquele grande ser marinho vai vomitar Jonas numa determinada praia. E assim, Jonas agora, livre pelas mãos de Deus, por ordem de Deus, Jonas agora ele vai rumar novamente para leste, para a grande cidade de Nínive. Nínive era uma cidade muito conhecida nos tempos históricos. Aqui era praticamente a grande capital do grande Império Assírio. O Império Assírio na história é conhecido pela sua grande crudelidade. Um império muito cruel, um império que não media em matar mulheres grávidas, os idosos não respeitavam, um império crudelíssimo. E Jonas tinha a sua razão para não ir àquele lugar. A sua razão para não ir àquele lugar. Mas Jonas vai àquela cidade, chamada Nínive, capital daquele povo perverso, daquele povo que era mau, um povo que quando conquistava impunha a lei do ferro, a lei da ferrenha, a lei do ferro e do fogo. E Jonas, ao chegar naquela capital, Jonas vai pregar a seguinte frase: agora eu tenho que fazer a vontade de Deus. Deus me salvou, então vou pagar os meus votos. E Jonas vai chegar a Nínive e vai falar assim: dentro de 5 dias, Nínive não vai subsistir. Ele passou 3 dias com este sermão, com esse triste e lamentável sermão. Dentro de 3 dias,
Quem não, ou seja, vamos traduzir para a nossa linguagem nos dias de hoje. Dentro de 3 dias, quem não se converter vai morrer. Olha que coisa chocante. Quem ficaria no lugar desse? Eu acho que era o primeiro a jogar uma pedra nele, ou melhor, uma Bíblia. Pá! Você está a cabeça de Jonas. Mas esse foi o sermão daquele homem por 3 dias. E o que aconteceu? De alguma maneira, a mensagem chegou aos ouvidos do rei. E o rei, ao ouvir aquela mensagem, tomado pelas mãos de Deus, o rei vai apregoar um grande jejum naquela cidade. Todos naquela cidade vão jejuar, até mesmo os animais. E aquele jejum vai ser apregoado ali, todos jejuarão. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, o juízo que Deus exerceria, não vai exercer mais. Deus vai poupar a vida daquela cidade. E a Bíblia vai nos continuar a dizer que Jonas vai se afastar daquele lugar. Provavelmente, Jonas esperasse que algo fosse como Sodoma e Gomorra, que foram destruídas ali por saraivas de fogo. Então Jonas vai se afastar daquela cidade. E Jonas vai se recolher a um lugar. E a Bíblia vai dizer que, aguardando ali provavelmente a morte e a destruição daquela cidade, que tinha se arrependido perante o Senhor, Deus vai fazer crescer uma boboreira. E uma grande folha de aboboreira. Um sol causticante vai fazer sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas vai ficar aliviado debaixo daquela grande sombra, daquela sombra refrescante. Mas a palavra de Deus diz também que um vermezinho vem e come a folha da aboboreira, e a aboboreira vai se secar. E Jonas vai ficar indignado. Vai começar: Senhor, tira a minha vida que eu não aguento mais. Senhor, já não dá mais para mim. Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe para morrer debaixo desse sol? Jonas vai ficar indignado. E o Senhor vai virar para Jonas e vai falar assim: Jonas, está indignado por causa da aboboreira? Você não plantou? Você não fez nada por ela? Você não deu crescimento à aboboreira, Jonas? Mas você não teve amor dos 120.000 almas que estão lá na grande cidade de Nínive, que não conseguem discernir entre o certo e o errado, entre o bem, entre a mão direita e a mão esquerda, entre o bem e o mal, e você teve dó da aboboreira? Essa é uma grande lição que o Senhor ensinou a Jonas ali. E essa grande lição, meus amados irmãos, ela é aplicada às nossas vidas também nos dias de hoje. De maneira que, meus irmãos, Jonas, ele era um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que deveria testemunhar a palavra de Deus, sem fazer discriminações, sem escolher, sem fazer algum tipo de qualquer preconceito. Mas Jonas já tinha o seu conceito formado. Ele já tinha o seu preconceito. Para lá eu não prego. Para lá eu não vou falar. Eu quero falar de Deus para os meus. Não era muito mais fácil? Ele queria fazer a vontade dele. Muitas vezes nós nos comportamos como Jonas. Muitas vezes nós agimos como Jonas, quando temos ouvido a voz de Deus. Mas as nossas atitudes são diferentes. Eu sirvo a Deus, eu falo que sirvo a Deus, eu posso até carregar uma Bíblia debaixo dos meus braços. Posso carregar uma Bíblia no meu celular. Mas eu tenho feito a vontade de Deus? Eu tenho feito aquilo que Deus me ordena fazer? Ou eu tenho feito a minha vontade porque eu quero? Jonas vai se colocar nessa posição. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós achamos que estamos fazendo bem. Mas o bem que nós fazemos, temos que lembrar do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Minha irmã foi até mais adiante. Eu já fiz. É assim mesmo que acontece com nossas vidas. Quando nos afastamos de ouvir a voz de Deus. Quando damos ouvido à nossa voz interior. Quando damos ouvido àquilo que sacia mesmo o nosso ego, ao nosso senso de justiça. Nós nos comportamos como Jonas. Nós começamos a separar: esse merece e esse não merece entrar nos céus. Esse vai entrar, esse não. Esse merece ser abençoado. Ali não. Eu sei o que você... E vamos dizer até aquela frase: eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei da sua vida pregressa. Nós agimos como Jonas quando comportamos desta mesma maneira. E isto é sutil nas nossas vidas, porque somos homens, somos seres humanos e somos, portanto, falhas. Somos falíveis quando deixamos de ouvir a voz de Deus. O ensinamento de Jonas é que nós não devemos nos comportar como Jonas. Aliás, toda a palavra de Deus nos ensina isso. Como devemos agir e também como não devemos agir. O caso de Jonas é esse.
como não devemos agir. E até mesmo ao fazer a vontade de Deus, desejamos algo diferente. Jonas, ao caminhar por 3 dias na cidade de Nínive, Jonas pegou dentro de 3 dias, Nínive não vai subsistir mais. Quantas vezes nós pronunciamos que desejamos o bem para alguém, quando o nosso coração não está desejando aquele bem? Quando o nosso coração dentro de nós, estou torcendo para dar errado. Às vezes nós nos comportamos assim, somos seres humanos, somos falhos dentro de nós mesmos. É assim que nós agimos. E a Bíblia diz que não foi pela força de Jonas, não foi pela sua eloquente palavra. Aliás, o sermão mais medíocre das Escrituras é essa palavra de Jonas. Dentro de 3 dias, Nínive não subsistirá. Imagina se qualquer pastor, qualquer um de nós chegar lá fora e falar, dentro de 3 dias, isso aqui não vai existir mais. Que loucura! Que absurdo! Mas a palavra de Deus não é dessa forma. Não é pela palavra do homem. Tudo provém pelo poder de Deus. Uma simples frase, falada contra a sua vontade, falada talvez pronunciada até com ódio, até com certo rancor dentro de si. Mas o Espírito Santo de Deus estava agindo na palavra daquele homem. E toda aquela população vai se arrepender. Toda aquela população vai se arrepender, vai se voltar ao Senhor. E aquele jejum vai ser apregoado naquela cidade. Isso nos mostra o seguinte, meus amados irmãos, que não somos nós quem fazemos a obra, mas é Deus quem faz a obra. Eu não sirvo a obra de Deus, nós servimos ao Deus da obra. Jonas estava servindo a obra de Deus, mas Jonas não servia ao Deus da obra naquele momento da vida dele. E temos que nos atentar ao olhar a quem eu estou servindo. Jonas, ele servia ao Deus correto. Jonas tinha ortodoxia. Ele estava na religião correta. Estava tudo certo na vida de Jonas. Jonas, ele era um bom israelita. Jonas adorava no templo. Foi educado nos passos do Senhor, aos pés do Senhor. Tanto que a palavra de Deus vai ser narrada lá no livro de 2 Crônicas. Mas Jonas não tinha a prática correta. E qual é a prática correta da boa religião? Religião vem do latim religare, religar o homem a Deus. Qual é a prática correta? É quando nós ouvimos a voz de Deus. É quando nós ouvimos e praticamos a voz de Deus. Quando nós colocamos em prática a tudo aquilo que temos ouvido, quando tudo aquilo que nós temos aprendido. Assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós agimos como Jonas quando não agimos conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Será que nós já testemunhamos de Deus dentro da nossa família? Não basta eu ser simplesmente um bom marido, um bom filho. Eu tenho que fazer a minha diferença onde quer que eu esteja. Não vou passar num sinal vermelho. Vou justificar todos, pagar os meus impostos. Cumpro toda a lei. Parabéns para você, não fez mais que a sua obrigação. Mas eu faço a vontade de Deus quando eu faço aquilo que Deus manda fazer. Evangelizar, levar uma palavra de consolo, levar uma palavra de conforto, ligar para alguém, me importar com o meu irmão, me importar com o meu semelhante, me importar com alguém que eu não conheço. Jonas não faz isso. Jonas, ele tem as suas próprias convicções, não as convicções que vêm do alto. As nossas convicções têm que ser aquela que vem do alto, aquela que o Senhor nos ordena fazer. Amar o próximo como? A ti mesmo. Esse é o grande mandamento. Como eu vou amar a Deus se eu não consigo amar o meu semelhante? Essa é a palavra de Jonas, meus amados irmãos. Mas a palavra de Jonas, meus irmãos, temos aqui 3 grandes ensinamentos que eu gostaria de deixar para os irmãos. Primeiro, não fuja de Deus. Não fuja diante de Deus. Nós fugimos, Jonas, ele vai fugir de Deus. Jonas, ele vai fugir de Deus quando ele vai a Jope. Jonas vai fugir de Deus quando ele vai desejar ir para Tarsis, que era o fim do mundo, como mencionado aqui anteriormente. Nós fugimos de Deus todas as vezes em que fugimos de fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. Quando Deus tem falado conosco, quando Deus tem testificado no nosso coração, tem falado as nossas vidas, nós estamos fugindo de Deus quando não fazemos a vontade de Deus.
Certa vez conheci um grande pastor, um servo de Deus, que ele disse o seguinte: no começo de sua conversão, ele sentiu que Deus tinha falado ao coração dele. E a palavra que Deus tinha falado é: vá lá e grita da varanda do seu prédio, Jesus te ama. E ele, nervoso, não entendendo o que era aquilo, não compreendendo nada, ele sentou no sofá e manteve a sua apatia. Eu sou tímido, tenho uma timidez dentro de mim tremenda. Não vou fazer, estou ficando maluco. Porque eu comecei com a minha avó, comecei com a minha família na igreja, eu estou ficando louco, não vou fazer isso. E ele falou que o tempo foi passando e ele começou a ficar ansioso, começar a ter suor nas mãos. E ele falou: tem que fazer isso então. Chegou na varanda do prédio e: Jesus te ama. Voltou e sentou. Falou: terminei, graças a Deus. E aquela voz interior falava ainda mais com ele, assim ele disse, lá fora, e grita: Jesus te ama. E tomado de uma timidez muito grande: meu Deus, eu estou ficando louco mesmo. Eu tenho que procurar um médico, tenho que procurar um apoio, tenho que procurar um psicanalista, um psiquiatra, porque está acabando com a minha vida. Jesus te ama. Voltou correndo, sentou no sofá. E aquilo não parou dentro dele, não terminou dentro dele, aquela angústia tomando o seu coração. Vai lá fora e grita: Jesus te ama. E aquele homem correu lá fora: meu Deus, eu vou morrer, eu não aguento, isso nunca aconteceu comigo. Foi lá fora na sacada do prédio: Jesus te ama, gritou lá fora do prédio. Agora ele esperou, pronto. Ou vai vir um síndico me multar, me trazer uma repreensão, ou algum vizinho vai querer me bater. Eu não sei nem brigar, só sei apanhar. Acho que vou dar narigadas na mão do vizinho. E ele falou que pouco tempo depois tocou a sua porta. E ele falou assim: pronto, é um dos dois. Pronto, vou ser linchado aqui. Meu pai, o pensamento dele foi os piores possíveis em relação aos seus vizinhos. E ele viu um homem, ele falou que o homem era grande. Ele olhando para aquele homem grande, ele: é você que estava tocando, gritando aí fora, Jesus te ama? Como é que ele ia negar que era ele? Depois de ter ouvido a voz de Deus e falar aquilo. E ele disse que sim, encheu de coragem e preparou para o impacto. E sim, fui eu mesmo. E aquele homem falou assim: há muitos anos atrás, eu caminhava com a minha avó para a igreja. E eu escutava na igreja falar que Jesus te ama. E por ocasião da minha juventude, da minha mocidade, eu me afastei da casa de Deus. E hoje eu ia atentar contra a minha própria vida. E eu falei: se o Deus que a minha avó servia, se o Deus que a minha avó serviu, for verdadeiro, for um Deus de verdade, se nada daquilo que ela ouviu foi mentira, ele me daria uma prova de que ele me amava. E eu escutei uma voz lá no fundo falar: Jesus te ama. Eu falei: não estou compreendendo. Depois veio uma voz um gritinho um pouquinho maior: Jesus te ama. Eu falei: não é possível. E depois veio o terceiro: Jesus te ama. Aí eu falei: Jesus me ama. E ele mostrou aquele homem que estava com uma corda e ia tentar contar a própria vida dele naquele dia. Meus irmãos, não fuja diante de Deus. Deus te mandou aqui para ser um instrumentista, para ser um pregador, para falar de Deus aos seus vizinhos, aos seus amigos, aos seus familiares. Não fuja de Deus. Fale de Deus. Fale de Deus o tempo todo, mas fale de Deus. Uma simples frase: Jesus te ama, mudou a vida de alguém. Uma simples frase dessa, falada em espírito e em verdade, pode mudar a vida de alguém. Mudou a vida desse homem. Uma simples frase, com mais de 5 palavras, salvou 120 mil pessoas. Porque não é o homem que faz a obra, Deus é quem faz a sua obra. Nós somos meros instrumentos nas mãos de Deus. Meus irmãos, a outra oração, outra coisa que eu gostaria de falar no ensinamento da palavra de Jonas é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Jonas, ele se lembrou de orar quando estava dentro do ventre. Mas há um exemplo na história que eu gosto muito. São um período na história entre o século 3 e o século 4, conhecido como o período monástico da história cristã. Vale falar aqui hoje, em que grandes homens de Deus, eles se refugiavam no deserto para lá orar a Deus. E a sua oração era oração o tempo todo, oração sem cessar. Não eram grandes orações como a oração dos fariseus descrita na palavra de Deus, mas Senhor, me salva, Senhor, me perdoa, Senhor, vem me resgatar,
Senhor, abençoa o meu próximo. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoe meus colegas de trabalho. Senhor, abençoe agora o meu deslocamento do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C. Orai sem cessar. Não faça como Jonas, orar somente no momento do grande peixe, no momento da grande tribulação. É aí que nós devemos orar mais ainda. Mas orai sem cessar. Não esqueça de Deus. Não esqueça que você também é sacerdote. Não esqueça que também você pode falar com o Senhor por meio do seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo. E Deus ouvirá a sua voz. Deus ouviu a voz de Jonas no ventre daquele grande animal. Quanto mais a sua, em que Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, morreu pela minha e pela sua vida. Mas orai sem cessar, orai o tempo todo. Não precisa ser muitas vezes uma oração longa, uma oração extensa. Mas lembre-se de Deus. Senhor, livra-me. Senhor, eu vou falar com fulano, livra-me. Senhor, eu vou falar com Beltrano, socorre-me. Senhor, eu vou fazer isso ou aquilo. Tem misericórdia de mim. Peça a misericórdia do Senhor, invoque o nome do Senhor e Deus ouvirá a sua voz. Deus terá prazer em te abençoar. Deus terá prazer em restaurar a sua sorte e de quem quer que esteja com você. Deus terá prazer em te abençoar, mas orai sem cessar. Meus irmãos, e a terceira, não menos importante, é Deus quem faz a obra. Não somos nós. Jonas aprendeu naquele dia ali que é Deus quem fazia a obra. Que a obra, todo o projeto da salvação é de Deus. E o projeto de Deus é salvar o pobre pecador. É salvar as nossas vidas. Salvar aqueles a quem amamos. Salvar aqueles até quem nós não conhecemos. O projeto de Deus é salvação. É glorificar o nome dEle na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. É Deus quem vai fazer a obra. E a obra do Senhor, ela é perfeita. Jonas, ele não foi um homem da oração poderosa aqui, como nós também podemos achar que somos. Podemos achar que somos reformados, somos calvinistas, somos protestantes, somos melhores do que alguém. Mas muitas vezes, meus amados irmãos, nós não somos. O Senhor aperfeiçoa a obra dele em nossas vidas e aperfeiçoa as nossas vidas ao seu serviço, no seu serviço para o seu prazer. É assim, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, e concluindo aqui a palavra aqui nesta manhã, o que Deus queria fazer com Jonas aqui, por meio do livro de Jonas, da história do profeta Jonas, peço que você leia esse livro aqui em casa. É onde Deus começou a fazer a reforma protestante. Os dois lugares são parecidos. É na mente. A reforma protestante, Deus queria mudar era a mentalidade de Jonas. Jonas, ele era um profeta, um homem israelita, temente a Deus, com pais crentes também, que se podemos dizer. Jonas conhecia o Senhor desde o seu ventre, desde os seus avós. Jonas tinha toda uma história servindo a Deus, toda a história da sua família servindo a Deus. Mas a mente de Jonas não estava mudada. A mente de Jonas estava cauterizada pela sua experiência de vida, pela sua experiência religiosa. A reforma protestante, como demais toda a história e toda a ação de Jesus Cristo no Novo Testamento, dos apóstolos assim por diante, dos pais apostólicos, e de toda a reforma protestante dos homens que eu mencionei aqui no começo desse sermão, começou aonde? Na mente de cada um deles. De ter uma mente nova, de ter uma mente renovada. Não pela minha capacidade intelectual, uma capacidade física, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Uma mente em que ele nega a sua vontade, nega os seus prazeres, nega aquilo que ele acha que é correto, em prol do reino de Deus, em prol de ouvir a palavra de Deus, em prol de levar o evangelho de Deus àqueles que ainda ele não conhecia. E assim foi a história do profeta Jonas. E assim ocorreu com toda a história cristã, até o dia da reforma protestante. E assim ocorreu pós-reforma protestante. O lema da reforma protestante é o quê?
Igreja reformada sempre reformando. São mentes que são renovadas, reformadas todos os dias, até o glorioso dia em que o Senhor há de voltar para nos buscar. Amém, meus irmãos?